Esse mês a gente está focando unidade. Eu gostaria que você preparasse o seu coração, então, para ouvir o recado de Deus, né? Sérgio, que Deus abençoe sua vida, né? Já oramos pela mensagem, então, que Deus venha falar com cada um de nós. Amém. Boa noite, querida igreja. Você já teve algum apelido na sua infância, na sua adolescência? Eu tive um só. Dizem que apelido, se você não der bola, não pega. Agora, se você ficar brabo, aí que pega. Pelo menos acontecia assim na minha escola, né, e com os adolescentes. Mas hoje em dia a gente está vivendo uma realidade muito triste. Tudo é bullying, tudo é não sei o quê, fica meio até sem graça. Mas na minha escola tinha o magrão, tinha o gordinho, tinha o rolha de poço, tinha o alemão, tinha o negão, e eu era o alemão batata, né, lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu ficava brabo com o alemão batata, mas eu sabia, alguém me disse que eu não deveria de ficar brabo, porque se eu ficasse, aí que pegava. E graças a Deus não pegou, né? Porque o meu cabelo, quando eu tinha cabelo, né, era bem loirinho, né, então era mais parecido ainda com alemão, né? E alemão batata ainda, eu disse, mas por que tem a ver batata, né? Mas era assim que me chamavam, né? Agora, algumas pessoas, eles pegam o apelido por uma característica física. Outros é por comportamento. Né? Outros porque fez alguma travessura e tal, e o pessoal bota algum nome de jogador, alguma coisa. Agora você imagine você ter o apelido, você e o seu irmão ainda, Filhos do Trovão. Já não era uma coisa muito boa. Mas por quê? Se a gente for olhar para a Bíblia, para João e o seu irmão Tiago, a gente começava a ver alguns traços de caráter neles, que mostrava por que eles tinham esse apelido. Certa feita, eles foram evangelizar num lugar e o povo não aceitou. Aí eles chegam para Jesus, Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e queimar com toda essa raça? Aí você já começa a ter um pouquinho de ideia por que será que o apelido deles era Filhos do Trovão. Só que tu vê como as coisas acontecem, né? Como Jesus entra na nossa vida e transforma. Transforma um alcoólatra num crente, transforma uma pessoa briguenta em uma pessoa amável, transforma uma pessoa tímida numa pessoa extrovertida. É só o poder do Evangelho. Então, se você está passando por alguma luta na sua vida, que você não gosta de algo, sabe que Jesus pode transformar a sua vida. Se você tem alguém na sua família que às vezes tem trazido problemas, dificuldades para a família, não desanime, continue orando. Porque se Jesus fez isso na vida desses discípulos, eles não foram escolhidos porque eram gente boa. Talvez, eu me lembro no colégio também, né, essas lembranças da escola, eu tinha um trauma, por isso que eu acho que eu vou lá só para torcer, né, pastor? O pessoal ia escolher time, normalmente para o ímpar e tal, os dois melhores escolhia, tipo aqui, Heller, Alexandre, vão escolher o time. E aí eu ficava por último, tá, Sérgio, vem, mas vai para o gol. Aí tomava um frango, tá, fica aqui, ó, na zaga atrapalhando quem vai jogar. Porque eu era muito ruim no futebol. Agora você imagina, esses discípulos não foram escolhidos porque eles eram bons. Mas Jesus já conseguia enxergar na vida deles o resultado final do Evangelho. Então nós todos estamos num processo. E o resultado final vai ser algo muito mais parecido com Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, está aqui, 13, versículo 34 a 35. Enquanto você vai abrindo, é interessante que algumas coisas têm mudado no nosso país. Quando você vai para o IBGE, que mede lá uma série de índices, e alguns índices até nós poderíamos dizer que nos deixam felizes quanto ao número de cristãos no Brasil. Segundo o IBGE, último censo, 2010, hoje no Brasil, 86% da população se considera cristã. Desses, 64% são católicos e 22% são evangélicos. Aí, puxa, a gente podia ficar muito feliz com isso, né? Nossa, a nossa nação é uma nação cristã. Mas, se nós formos olhar para a qualidade desse cristianismo, há controvérsias.
A palavra discípulo, ela quer dizer aluno, aprendiz, seguidor, alguém que adere completamente ao ensino de outro. Os fariseus tinham orgulho de ser discípulos de Moisés, João 9:28. Os seguidores de Jesus, pelo contrário, eram chamados de discípulos, Mateus 9:9. Discípulo quer dizer ter uma vida totalmente comprometida. Lucas 14:33, assim, pois, todo aquele que quer ser meu discípulo deve renunciar a tudo quanto tem. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Então a gente já começa a ver uma diferença entre ser cristão e ser discípulo. Cristão está englobado esses 86% aí dos dados do IBGE. Agora, discípulos, quantos estão dispostos a renúncias? Renúncias do seu tempo, renúncia dos seus interesses pessoais, renúncias de finanças para investir no reino. Isso requer sacrifício do meu eu. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas isso tem sido fácil numa sociedade onde valoriza tanto o eu, o meu, o individualismo, o importante é eu ser feliz. Como fica a questão do sacrifício e do negar a si mesmo? Jesus nunca usou o termo cristão. Ele chamou seus seguidores de discípulos. Ele chamou seus discípulos. Na verdade, o termo cristão na Bíblia ele foi usado pela primeira vez em Atos 11:26, na igreja de Antioquia. E dizem alguns estudiosos, isso até mesmo como um termo pejorativo. Hoje, o termo cristão tem uma conotação diferente. Mas naquela época, você não precisa abrir, mas 1 Pedro 4,16 dá a ideia de que o termo cristão originalmente foi um termo pejorativo. Diz assim, mas se sofrer por ser cristão, que não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com o seu nome. Ou seja, ser chamado de cristão era algo que alguém de segunda classe, porque a religião predominante naquele tempo, naquela região, era o judaísmo. O cristianismo ainda era uma seita. Então, você ser cristão, ser seguidor de Jesus, ser chamado de pequeno Cristo, era quase que era pejorativo, porque era a minoria. Sempre a minoria é um pouco desprezada. O pessoal quer estar com a maioria, quer estar com o time que está ganhando. Tanto que a igreja primitiva, né, no livro de Atos, chamava os cristãos, os discípulos, de os santos. Na carta aos Romanos e aos Coríntios e Efésios, Paulo chama eles de irmãos. E 1 Pedro, também, irmãos, Paulo, antes de se converter, enquanto chamado Saulo, dizia que ele era perseguidor dos seguidores do caminho. Um caminho. Agora, o verdadeiro discipulado, ele nos cobra um custo. Estar disposto a sofrer. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. O verdadeiro discípulo ele está disposto a abrir mão dos seus interesses, de negar a si mesmo, e ele sabe fazer renúncias pessoais por amor de Cristo e do próximo. Disse certa feita que houve um bate-boca dentro da marcenaria. O Martelo, exercendo a presidência da Assembleia, ele pede aos participantes que fizessem silêncio e ele começou a falar. Mas nisso se levantou um alvoroço e notificaram ele que ele deveria renunciar. Qual é a causa? Ele fazia barulho demais. E além disso, passava o tempo todo golpeando. Então o Martelo aceitou, né, ele iria renunciar, mas ele pediu também que fosse expulso da Assembleia o parafuso. Por quê? Porque ele ficava dando muitas voltas para chegar às suas conclusões.
Ah, ok, o parafuso também, tudo bem, não tem problema, mas eu exijo então que a lixa também seja expulsa. Porque ela é muito áspera. Ela sempre está de atrito, está sempre machucando alguém. A lixa não, tudo bem, eu também vou renunciar, só tem um problema, só saio se o metro também sair. E deu suas justificativas. Ele sempre mede os outros pelo seu padrão. Ele sempre acha que ele é o único perfeito. Nesse instante, voltou o carpinteiro à marcenaria, pegou o martelo, a lixa, o metro, e finalmente daquela madeira rústica saiu um lindo móvel. Ao marceneiro deixar a marcenaria, voltou à assembleia. E foi então que o serrote se levantou e disse: senhores, peço sua atenção, nós temos muitos defeitos. Mas o carpinteiro, ele não olha para os nossos defeitos, ele olha para as nossas qualidades. Assim eu proponho que nós paremos aqui de apontar os defeitos uns dos outros e nos concentremos nas nossas qualidades, nas nossas tarefas construtivas. A proposta foi aceita com unanimidade. E então, uma verdadeira equipe capaz de construir projetos de qualidade, unidos pelo mesmo propósito, nas mãos do carpinteiro hábil. Cada um de nós aqui provavelmente tem defeitos. Mas nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai usar as minhas e as suas qualidades para ser uma igreja que faz a diferença. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado a Deus, porque não há nada em nós digno, Senhor Deus, de sermos chamados de discípulos do Senhor. Somos cheios de defeitos, somos cheios de ainda manias, a nossa carne às vezes quer falar mais alto, mas nas mãos do carpinteiro, Jesus Cristo, Pai, o Senhor pode fazer grandes coisas, Pai. Fala conosco agora, usa a minha vida, derrama o Teu Espírito na vida dos meus irmãos, para que essa igreja, Deus, possa crescer cada vez mais em união e amor. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vê a transformação do filho do trovão em João, o discípulo do amor. É só Jesus mesmo. Esse retiro foi um retiro muito abençoado. Para mim, é a primeira vez aqui nessa igreja, eu não tinha referência, mas a gente pôde ver como Deus usa as pessoas, o talento de cada um. Como já foi dito aqui, alguns estavam ali para abençoar com seus dotes culinários, outros com a organização. O João criou uma brincadeira da discórdia, mas o Senhor pegou aquilo que era mal e tornou em algo bom. Pediu autorização para a irmã, ela deixou, para usar o nome dela, estava todo mundo pegando no pé dela, mas eu fico, o que seria desse retiro sem a dona Ana, a dona Ana? Eu até brinquei se o pastor não tinha contratado ela para animar o retiro. Porque foi o diferencial. Deus usa os nossos defeitos para botar aquele tempero, e as nossas qualidades também, a nossa personalidade para trazer graça, para alguém poderia ter sido só defeito. Mas talvez te tirasse um daqueles que não estava lá, não teria dado certo. Então essa é a graça do Senhor Jesus. Isso é ser igreja. Mas eu posso usar os meus óculos dos defeitos, a minha lupa só de encontrar defeito no irmão, ou eu posso pegar o óculos de Jesus e enxergar graça. Deixa eu me concentrar. O que João nos chama a atenção aqui no versículo 34 é muito interessante, porque quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, qual era o maior mandamento? Como se eles não soubessem, eles estavam querendo pegar Jesus. E Jesus responde: ame a Deus sobre todas as coisas. Todo judeu sabe disso. É o Shema, Deuteronômio 6:5. E o segundo é igual a esse. E ele fala: ame o próximo como a ti mesmo. Levíticos 19:18. Eles já sabiam disso. Jesus está falando com os fariseus. É a lei que vocês querem? Cumpram a lei. Mas aqui, meus queridos, ele está falando com os discípulos. E agora Jesus vem e diz assim: ok,
Essa é a lei, ame a Deus e ame o próximo. Mas ele bota aqui, um novo mandamento vos dou. Acompanhem comigo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como Jesus nos amou? Ele se sacrificou por nós. Ele deu sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Então é um amor sacrificial. Continue amando a Deus, continue amando o seu próximo, mas agora você está disposto a amar como Jesus amou? E ele continua. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. A partir do amor sacrificial, a partir do se doar, a partir do servir na igreja, né? Não existe dom de esquentar banco, dom de frequentador, mas a partir do momento que eu sou membro da igreja, como eu posso servir? Talvez eu seja uma lixa, eu tenho o dom de exortação, ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas irmão, só um minutinho, o seu linguajar, irmão, Efésios 4:9 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se nós estamos no mesmo espírito e o irmão tem o dom de exortação, amém, deixa ele ser lixa na tua vida. A palavra de Deus diz em Provérbios, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Deus está querendo usar o irmão para ser lixa na tua vida. Ah, mas eu não gosto que chame minha atenção. Então você precisa deixar o Espírito Santo, ou caso contrário, você não é discípulo. Você está naqueles 80 e poucos % dos cristãos. Isso é então interessante que a gente pode ver também na cultura. A tal da cultura popular. Em vez da gente elevar o nível da cultura do brasileiro, o que foi feito? A gente baixa, para caber todo mundo dentro. Você vai hoje no museu de arte, eu gosto de olhar coisa antiga. Né? As minhas filhas me criticam, né, que museu é só coisa de velho, né? É só para olhar coisa velha. Gente, lá ainda existe um pouquinho de arte. Museu desses antigão mesmo, sabe? Não esses de arte contemporânea. Misericórdia, aqueles riscos lá, minha filha fazia na primeira série. Tu chega lá, tu olha aquelas abstração qualquer, pega um balde de tinta lá, joga num... Ah, isso é arte. Isso qualquer um faz. E a música, então, misericórdia. Deus nos deu talentos. Para quê? Para a gente exercer, para a gente crescer, para a gente glorificar o nome dele com os nossos talentos. Mas a gente não tem que nivelar por baixo. A gente tem que subir o nível da cultura, a gente tem que subir o nosso nível de santidade, se a gente se considera um discípulo do Senhor Jesus. Caso contrário, eu sou apenas um cristão. Eu creio, mas eu não deixo o Espírito Santo governar a minha vida. Por quê? Porque ele está usando os martelos aqui da igreja, ele está usando as lixas, ele está usando os serrotes para criar algo bonito, algo de valor. Algo que vai glorificar o Senhor e vai ser útil no reino. Então, primeira pergunta, primeiro desafio. Aonde você tem servido no corpo de Cristo? Paulo, ao escrever aos Coríntios, primeiro ele chama a atenção. Ele diz aos santos. E aí tem aquela famosa piadinha de quem é aqui de São Paulo, que eu aprendi aqui, né? Eles não eram corintianos, eles não eram palmeirenses, eles eram santos, né, pastor? Mas, brincadeiras à parte, se ele está chamando eles de santos, é porque eles eram igreja. Ele está falando com um crente. E Paulo tem que estar chamando a atenção dos crentes, porque eles eram aqui, ó, gente metida, gente que no dia da ceia vinha correndo comer, e o irmão pobrezinho não tinha o que comer. Porque eles chegavam primeiro e comiam tudo. Se embriagavam no dia da ceia. E era uma igreja que tinha muitos dons e talentos. Mas quem mantinha o missionário, o apóstolo Paulo, era a igreja bem mais humilde lá de Filipos. E Paulo ainda fazia questão de, nem quero nada dessa igreja, eu me dou para vocês, mas eu vou trabalhar com as minhas mãos. Por quê? Porque vocês são imaturos. Paulo teve que ser duro com a igreja. E era uma igreja de crente, uma igreja abençoada, que tinha muitos dons, muitos talentos. Mas ele teve que chamar a atenção deles. 1 Coríntios 13, eles tinham que aprender o que é amor. O que é amar? Não adianta falar a língua dos anjos, conhecer toda a Bíblia e não ter amor. Eu estava nesse retiro, deixa eu respirar fundo de novo, que o Espírito Santo fala na gente com os pequenos detalhes. A gente estava lá como equipe, estava lá para ministrar na vida deles, mas Deus usa os detalhes.
para ministrar no meu coração. Na hora da torta na cara, eu, pecador, né, pensava, nossa, se sou eu, já ia entrar até pelas orelhas, pelo ouvido, ia esfregar no cabelo, tudo, ia fazer uma hidratação facial capilar completa, auricular até. Tinha irmãos, tinha criança, adolescente que fazia isso aqui, ó, só encostava na boca. Para quê? Misericórdia, amor. Para que eu vou judiar do... Lógico, tinha uns que Jesus está trabalhando ainda, né? Óbvio. Tinha uns que chegavam e... esse aí tem que orar mais por ele, depois eu passo os nomes para os pais, né? Mas tinha uns que eram muito misericordiosos. A gente teve parte light, o retiro ele teve altos e baixos, né? Teve a parte light, teve a parte motivacional, a parte da palavra. Teve o rally duro, né? Eu e o Alexandre estavam um pouco empolgados, né? E Deus nos usou também para dar uma quebradinha neles, assim, para mostrar a humildade e o trabalho em equipe. E graças a Deus a gente pôde ver que muitas amizades se criaram. Uma dessas foi o torta na cara, a outra foi o ovo na cabeça. Eu, adulto, pecador, né, já pegava e dizia, esse cabelinho cacheado do Lúcio, nossa, eu ia esfregar tudo aqui, assim, que ele ia ter que ficar 3 dias lavando aquele cabelo para tirar aquele cheiro de ovo. O pessoal mal não queria nem quebrar o ovo. Caiu o ovo quase inteiro. Eu disse, ixi, olha aí, ó. Mas isso mostra um coração o quê? Amor. É interessante que nas brincadeiras bíblicas, eles não acertaram. Depois nós até estávamos conversando ali, né, eu posso usar aqui, porque é da equipe, né, eu e o Heller temos que rever esses estudos aí, porque eram umas perguntas que era para acertar. Eles não sabiam tudo de Bíblia, mas na prática eles estavam demonstrando amor. Depois na brincadeira noturna, né, na brincadeira da discórdia que o João inventou, teve lá um momento, né, um pouquinho mais de euforia. E aí teve um lá que era o pacificador, que eu não vou citar nome aqui para ele não encher o peito, né? Porque senão aí Jesus tem que trabalhar de novo na vida dele. Mas a gente vê ele pacificando, não, peraí um pouquinho, tal. Quer minha pulseira? Pode levar, não precisa brigar. Mas como a gente vê isso? O amor funcionando. Eu não sei tudo de Bíblia, eu não sei de capa a capa, mas o que eu sei eu estou praticando. Aí, pelo contrário, eu posso saber tudo de Bíblia e cadê o meu amor na prática? Cadê o meu sacrifício? Cadê o meu se doar? É isso que o Espírito Santo nos chama a atenção para a igreja dos nossos tempos. É o amor na prática. Qual foi a última vez que você convidou... Deixa eu dar uma puxada de saco aqui. Qual foi a última vez que você convidou o pastor para jantar na sua casa? Qual foi a última vez que você convidou um irmão para ir na sua casa, para ter comunhão? Nós falamos muito nesse retiro de andar com Deus. De não se sentar à roda dos escarnecedores, mas meditar na palavra de Deus. Nós falamos muito com eles sobre cuidar onde pisa, Provérbios 14, 13. Esse andar com Deus, como que eu ando com Deus? Meditando na palavra de Deus, dia e noite. Gastando tempo com o Senhor, orando, meditando. Ali eu tenho comunhão com o Senhor. Agora, como que eu vou ter comunhão com os irmãos da igreja se eu só venho no culto? Boa noite, irmão, como é que está? Graça e paz, Deus te abençoe, boa semana. Isso não é comunhão. Comunhão é comer 1 quilo de sal junto. E olha que 1 quilo de sal vai bastante comida aí. É andar junto, é chorar junto, é carregar o fardo um do outro, é se alegrar junto. A palavra de Deus nos exorta, chorai com os que chorem e alegre com os que se alegrem. É muito fácil chorar com os que choram. Agora, por que não festejar, se alegrar com os que se alegram? Isso é os uns aos outros. A Bíblia está cheia de uns aos outros. É o coletivo, não é o individualismo, não é o meu, o teu, é o nosso. Veja o versículo, ele diz ali: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Consequentemente, com isso, portanto, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora o João, o apóstolo do amor, ele continua lá em 1 João, capítulo 3,
No verso 16, olha a cristocidência. Foi o versículo, não combinei nada com o pastor disse que eu teria liberdade para escolher o texto, mas o pastor já citou esse texto. A partir do verso 16, João 3,16, o apóstolo diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Mas o que é o amor? Hoje a gente vê na série, TV, novela, aquele amor que é só o quê? É o amor da paixão, é o amor erótico, é o amor que dura quase nada, que se transforma em ódio pelo um erro do outro. Mas agora é que ele vem nos ensinar o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui não está falando dos meus hobbies, não está falando do que eu gosto de fazer, não está falando do que eu devo dar a minha vida para os irmãos que eu gosto, pelos que eu tenho afinidade, mas está falando pelos irmãos, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. É por esse que eu devo gastar os meus dias. Eu não vou levar nada daqui. Eu vim sem nada e não vou levar nada. Aproveite aquilo que Deus lhe deu para fazer amigos, para ser bênção. Use os dons que Deus lhe deu, use os recursos que Deus lhe deu. Invista no céu. Mateus 6, a partir do 30 até o 33, ali diz: aonde não há roubo, não há ferrugem, não há traça. Invista em coisas que vão durar para além dessa vida. Nós podemos aprender 4 coisas com João. E hoje a gente vai aprender o resultado desse amor colocado em prática. A primeira delas, o verdadeiro discípulo, discípulos que amam sacrificialmente, eles se compadecem. Versículo 16 ao 17. Nisso conhecereis o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão com necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está trazendo coisa prática. Nosso cristianismo não pode ser só de palavras, ele tem que ser prático, ele tem que ser de ação. Ele chama a nossa atenção para nos compadecermos. Ele fala como Cristo. Lá a gente vê Jesus falando. Ele deu de si por nós, que nós devemos amar como Ele nos amou. Lá era o próprio Jesus falando, e João, inspirado pelo Espírito Santo, colocou as palavras de Jesus ali. Agora esse João, que era filho do trovão, ele está falando. Deus está usando ele, mas agora não é Jesus. Ele está falando. Assim como aquele Jesus lá, daquelas pessoas que eu não tive misericórdia, que eu queria que caísse fogo do céu, agora ele está dizendo que a gente deve amar. A gente deve dar a nossa vida por essas pessoas. Mas sejamos sinceros, irmãos. Dar a vida pelos irmãos, tem gente que não dá nem as horas. Que horas vocês têm? Vai comprar um relógio. Olha no celular. Não dá nem bom dia. Chega na igreja, como é que é? Bom dia, só se for para ti. Misericórdia. A gente é chamado a nos doar, a mostrar o amor na prática. Verso 18 diz assim: filhinhos, amemos, não amemos apenas de palavra e de boca, mas em ação e em verdade. Não da boca para fora, ações e verdades. Como os judeus no Antigo Testamento, eles já conheciam o Antigo Testamento, já conheciam o amar a Deus sobre todas as coisas, já conheciam o amar o próximo como a si mesmo, mas esse novo mandamento agora que João nos traz, que Jesus falou, esse eles não conheciam. Como eu vos amei. O verdadeiro discípulo, ele age, e ele se doa, ele dá de si mesmo, sacrificialmente. Por quê? Porque ele teve um modelo, ele teve um exemplo a ser seguido. No verso 19 ao 21, nós lemos aqui a terceira característica de um verdadeiro discípulo: ter uma boa consciência diante de Deus.
Verso 19 diz assim: assim sabemos que somos verdadeiros, que somos da verdade, e tranquilizamos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos consciência diante de Deus. Então, o que ele está querendo resumir aqui, ter uma boa consciência diante de Deus, eu posso pecar por não ver uma necessidade, por não ter a oportunidade de demonstrar o amor. Agora eu também posso pecar por omissão. Eu ver uma necessidade e eu simplesmente fazer de conta que não é comigo. Esperar que alguém faça. Enquanto o Espírito Santo está falando com você, não, você pode, eu quero usar você. Então, se você tiver uma boa consciência diante de Deus, você está tranquilo. Agora, se o Espírito Santo te dizer, é você, e você negligenciar, isso é pecado. E pecado sempre traz consequências. E uma das consequências a gente já vê aqui no próximo versículo. Os verdadeiros discípulos que amam sacrificialmente, eles têm confiança e esperança. Versículo 22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Qual foi o mandamento que ele está falando aqui? Amar uns aos outros sacrificialmente, como Jesus fez. Se você quiser ter as suas orações respondidas, tenha uma consciência tranquila diante de Deus, de que você está amando. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, igreja é interessante. Você quer saber o grau de maturidade de uma igreja? Venha no culto administrativo, né, na assembleia. Eu ainda não conheço aqui, mas pelas igrejas que eu já passei, é um testemunho. Você quer saber o grau de maturidade de um irmão crente? Vá no jogo de futebol, dá uma bola para ele. Outros não, saia dar uma volta de carro com ele no trânsito. Você vê o grau de maturidade, o quanto que ele já se rendeu a Cristo. Então Deus nos prova nos pequenos detalhes da nossa vida o quanto que eu estou disposto a abrir mão dos meus interesses em favor do reino, em favor do corpo. E isso vai influenciar inclusive nas minhas orações, para que eu tenha uma consciência tranquila diante de Deus e que eu tenha certeza das minhas orações serem respondidas, eu devo amar. Não é à toa que a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Você provavelmente não vai se arrepender, puxa, eu devia ter. Até tem uma música, né, de uma banda gospel. Devia ter amado mais. Eu sei que não é, né, mas Deus usa, é a graça comum. Ele usa até o ímpio para falar com a gente. Você não vai chegar lá no céu, puxa, eu devia ter feito mais hora extra lá na firma, deixado minha família para ganhar mais dinheiro. Puxa, eu fui lá naquele retiro lá dos adolescentes, machuquei meu pé, né, fui dormir tarde, acordei com torcicolo, não sei o que e tal. Né, pegaram no meu pé, fui lá para ser bênção, né, queriam fazer até um abaixo-assinado lá. Fizeram, misericórdia. Mas, quando eu estou com a minha consciência tranquila, de que apesar de eu ter pisado no pescoço do adolescente, né, foi em amor, apesar, e foi muito interessante que no final o pastor disse, se você tem que pedir perdão para alguém aqui, é o momento de reconciliar. Por quê? Porque às vezes sem querer a gente magoou alguém. Igreja é isso, bem-vindo ao mundo real. Igreja não é perfeição, é um hospital. Todos aqui estão doentes por causa do pecado, mas o bom, a notícia boa é que tem tratamento. O Espírito Santo agindo na minha vida, agindo através do meu irmão, através do pastor, através da liderança, através de tempo com o carpinteiro, ele vai agindo e vai nos tornando uma igreja mais madura, uma igreja que ama. E como consequência, o mundo vai saber que nós somos discípulos. A gente não precisa fazer propaganda, a gente só precisa amar. E assim a gente atinge
os de fora com o exemplo de dentro da igreja. Que o Espírito Santo fale contigo, que você possa analisar o seu coração. Eu tenho amado o suficiente, Senhor? Me ajuda a amar mais, amar como o Senhor ama, me doando, usando os meus talentos, meus dons, minhas finanças, meu tempo. Vale a pena. É um investimento onde ninguém vai poder te roubar. As recompensas, o apóstolo João fala. Leia o livro de Apocalipse. Ao que vencer. Você não gosta do seu nome? Não tem problema não. Você vai ganhar uma pedrinha branca com um nome que só você vai ter. Talvez aqui nesse mundo existem vários Sérgios, mas quando o Senhor me chamar lá no céu, Ele vai me chamar com aquele nome que não vai ter confusão. Eu vou saber, sou eu que Ele está chamando. E vai nos dar várias recompensas. Esse João, egoísta, que queria perguntar para ele ficar de um lado direito e o irmão dele do lado esquerdo. Lá no céu ele fala que a gente vai receber as coroas, a gente vai tirar e vai botar aos pés de Cristo. Esse mesmo João, agora é um homem humilde. Um homem que está disposto a morrer como o irmão dele morreu, por amor à igreja. Conclusão. Nosso amor deve nos impulsionar a nos compadecer e a agir em prol do bem, estar uns dos outros, a exemplo do amor de Cristo por nós. Mais uma vez, nosso exemplo deve nos impulsionar a não ficar parado, a agir e nos compadecer em prol do bem-estar dos outros, a exemplo do amor de Cristo por nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua amada igreja, muito obrigado que o Senhor tenha agido aqui no meio dos irmãos, Pai, em várias frentes, Pai, com os adolescentes, com os juniores, jovens, com as mulheres, os homens, com missões, Pai. Muito obrigado, Pai, continua agindo, Deus. Pai, aquilo que não temos ainda, Deus, refletido o teu caráter, aquilo que ainda falta melhorar, ó Deus, nos dá um coração sensível, um coração ensinável, Pai, para nos tornarmos uma pessoa mais parecida com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.